quero ler aqui Paulo dizendo ao pessoal de Corinto que não sabia como se comportar entre a fé em Jesus e os ídolos, que eram abundantes em Corinto. Para onde você olhava tinha grandes shrines, ou lugares de oferenda. Havia um mercado de ídolos, como era comum nas cidades greco-romanas daqueles dias. Havia os que faziam ídolos para todos os lados e para vender, porque era uma commodity preciosíssima. Supostamente ela carregava poderes. O indivíduo comprava o ídolo para ter poder de ataque, poder de defesa, para ter também poder de veneração próxima ao ídolo, ao Deus ou ao espírito, ou à pseudo-divindade que o ídolo representava. Então, para isso se os comprava, e havia mercados de ídolos. Corinto estava cheio. Embaixo, o grande templo de Apolo, que está ainda com suas colunatas até hoje lá. E em cima, na parte mais alta de Corinto, na montanha principal, na acrópole da cidade, naquele ponto mais elevado, eles tinham a Acrocorinto, com o templo de Afrodite, ou de Vênus, a deusa do sexo, para onde os homens subiam para ter relações sexuais cultuais com as prostitutas cultuais do templo e no templo. E também essas prostitutas desciam do templo para pegar homens lá embaixo. Corinto era um istmo, é um istmo. Até hoje você vê o grande canal de Corinto construído, ligando o mar Egeu ao mar Adriático, e para que os navios passassem, eles poupassem alguns dias de viagem perigosíssima pela costa, pelo extremo do istmo, onde os dois oceanos se encontravam, os dois mares, com uma força violenta de correntes horrorosas. Então, perdia-se muito tempo e muita vida ali. Por isso é que se fez essa obra na antiguidade de cortar, lascar uma pedra maciça, larga o bastante, um trabalho monumental, para que os navios, que não eram pequenos, atravessassem e poupassem o risco de se quebrarem na travessia e ganharem tempo para os comércios. Corinto era uma cidade portuária, comercial, cheia de marinheiros e de pessoas que passavam do mundo inteiro, seguindo de um lado para o outro, de um oceano para o outro, do Oriente para o Ocidente e vice-versa. De modo que ali tinha de tudo, era uma grande highway, era uma avenida de possibilidades mundiais, de encontros culturais extraordinários. Corinto significava mais do que a maioria das cidades significam para nós hoje em dia, de modo que ela estava lá com toda a sua graça, com toda a sua riqueza e também com toda a sua promiscuidade. Corinto era uma das cidades mais promíscuas que se poderia imaginar. O que havia de prostituição, de lassidão, de tudo que você queira em Corinto era extraordinário. É por isso que Corinto se transformou num verbo. Eu corintianizo, tu corintianizas, ele corintianiza, nós corintianizamos, vós corintianizais, eles corintianizam. E não tinha nada a ver com Corinthians, era com Corinto, o nome da cidade. E era símbolo de devassidão, de promiscuidade, de prostituição,
Era uma cidade sem limites, a cidade da extravagância. Tenha isso em mente, também era a cidade dos ídolos e de muita adoração aos ídolos. Onde há muita prostituição, sempre há muita devoção. A pessoa que está em estado de prostituição, especialmente a prostituta, desenvolve um espírito de devoção por alguma entidade, por alguma divindade, que ela peça que a proteja contra os perigos. Porque viver como prostituta é perigoso, não só hoje, mas também naqueles dias. Se o cara dormisse com uma prostituta na esperança de conseguir alguma coisa, porque a prostituta era também um símbolo espiritual, representava o ídolo da devoção dela, e o indivíduo não alcançasse o que ele tinha de buscar, ele poderia, numa outra ocasião, voltar a procurar a mesma prostituta e fazer-lhe mal. Nunca foi diferente, nem naqueles dias e nem agora, nem atualmente. Então, dito isto, que já foi dito demais, mas eu sempre amo a necessidade de explicar os contextos, porque sem contexto está todo mundo solto no ar, sem saber onde é o céu nem onde é a terra. É por isso que fica todo mundo nessa loucura de confusão que eu vejo para todo lado.